Começamos mais uma semana e essa é uma semana especial, uma semana de Liga dos Campeões, semana de Europa League e Conference League, para quem gosta. E geralmente os dias que antecedem uma semana de UEFA são assim, o sábado muito lotado, porque os times que jogam na terça e na quarta são direcionados para o sábado para poder ter um período de descanso. O domingo geralmente são de equipes que não estão jogando a Liga dos Campeões ou que estão presentes somente na Europa League ou na Conference League para poder dar tempo de descansar. E a segunda-feira é ainda mais vazia. Porém, nessa segunda temos jogos interessantes. Por exemplo, se o Tottenham vence o Fulham dentro de casa, e o Tottenham é favorito, ele assume provisoriamente a liderança da Premier League. A Fiorentina, que vai jogar com o Empoli, que está numa fase horrorosa, se vencer, pode assumir a quarta ou até a terceira colocação da Série A italiana. E na Série B do Campeonato Brasileiro, mais à noite, temos disputa contra o rebaixamento. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 23 de outubro. Começamos na Série A italiana às 15h45, onde a favorita Fiorentina enfrenta dentro de casa o Empoli, que vive uma fase muito ruim. O Empoli tem apenas uma vitória e 6 derrotas em 8 partidas, enquanto a Fiorentina ocupa a quarta colocação, pode se manter ali ou até mesmo, dependendo do resultado, assumir a terceira colocação momentânea do campeonato italiano. Como mandante, a Fiore não perdeu nenhuma partida, 2 vitórias e 1 empate. Utilizando o nosso PDF de apoio, pelas cores a gente já consegue ver o que a gente precisa ver, né? O Empoli realmente está numa fase horrorosa, falhou em marcar em todos os jogos fora, tomou uma média de 4 gols por jogo, é isso mesmo que você está vendo. A média do Empoli de gols sofridas é de 4 gols por jogo fora de casa. É óbvio que isso tende a melhorar, acho eu, mas nesse momento o Empoli fora de casa tem uma média horrorosa. E os jogos foram contra Monza, 2-0, Roma, 7-0, que aí estragou tudo, essa média, e contra o Bolonha, 3-0. Então tem dificuldade de marcar, está tendo dificuldade de marcar e tem sofrido gol com muita frequência. A Fiorentina venceu 2 das 3 partidas que fez em casa, em 67% das vezes saiu na frente do placar, não deixou de marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em apenas 33% dos jogos. Ou seja, tem vencido, mas tem tomado gol com alguma frequência. Se a gente eliminar os jogos de Europa League contra o Ferencvárosi e o Rapid Viena, sobra o Cagliari, 3-0, venceu sem tomar gol. Sobra a Atalanta, 3-2, tomou 2 gols, mas fez 3. E o empate contra o Lecce, 2-2. Foi um jogo bem elétrico esse aqui, poderia ter tido até mais gols. O primeiro tempo da Fiorentina é tudo que um trader sonha. 100% de aproveitamento, nenhuma derrota, nenhum empate, 6 gols marcados e 1 gol sofrido. Lembrando, isso aqui é só o cenário passado, não quer dizer que isso vai se manter, mas tomara que sim. E o Empoli complementa tudo que um trader quer, que é uma equipe que perdeu tudo. Então, olha, esse primeiro tempo aqui vai trazer uma expectativa muito grande. No segundo tempo, uma queda de aproveitamento da Fiorentina, passa a ser um time mais mediano e passa a sofrer mais gols do que marca. Só que o Empoli continua com a sua dificuldade, sofrendo 7 gols e não marcando nenhum. Poucos jogos da Fiore, mas já deu para ver que a Fiorentina na bola aérea continua sendo uma equipe muito forte. Tá? Em 100% dos jogos da Fiore em casa, ao menos nesse recorte pequenininho, tivemos o over 2,5 e em 67% dos jogos do Empoli fora de casa também tivemos esse fundamento. Se você é um trader por aqui, dado ao primeiro tempo da Fiorentina, do que ela vem fazendo de muita agressividade, e esse primeiro tempo com bastante dificuldade do Empoli, se o Empoli se comportar de uma maneira bem recuada, bem defensiva contra a Fiore, podemos ter aqui uma expectativa de trabalhar um back favorito no primeiro tempo, né? Estar a favor da Fiorentina durante bons minutos, e para fazer isso, para aproveitar esse momento de estabilidade do mercado, você precisa de uma conta na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se registrar. Além de criar sua conta, você precisa aprender a trabalhar numa bolsa esportiva, então eu vou deixar aqui embaixo, junto com as minhas redes sociais, o link do meu curso completo para você aprender. Então, se a Fiorentina entrar com bastante imposição, é o que eu vou buscar, estar a favor da Fiore. Se você é um punter, acredito na vitória da Fiorentina por aqui, mas tenho ressalva, por mais que a fase do Empoli seja muito ruim, em trabalhar com essa cotação próximo de 1,50. A única coisa que me faria trabalhar essa cotação seria um massacre da Fiore, e para isso a gente precisa do benefício da dúvida, que é deixar o jogo começar, para a gente de fato ver se a Fiorentina vai amassar o Empoli ou se talvez esse jogo vai ser a virada de chave do Empoli, se ele vai começar a jogar melhor e tudo mais. Então, espero o jogo começar. Eu prefiro esperar uma cotação da Fiorentina mais valorizada, e essa valorização pode acontecer com uma dificuldade da Fiorentina de achar o seu gol, o Empoli se defendendo bem, com o primeiro tempo ruim da Fiore, que pode acontecer, o time entrar desligado, ou até mesmo com o Empoli abrindo o placar, tá bom? Aí você pode ter uma valorização da cotação da Fiorentina. Se ela estiver empatando o jogo, dá para pensar no empate
empate anula ou numa vitória com uma cotação mais elevada. Se ela estiver perdendo, dá para pensar numa dupla chance se ela de fato estiver mostrando para você que ela está buscando pelo menos esse empate, tá bom? A Fury marcou nas últimas 7 partidas, marcou primeiro em 8, marcou 2 ou mais gols em 8. Tivemos o over HT com muita frequência e over 2,5 também. Já o Empoli concedeu em 8 de 10 partidas e concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Dá para pensar então num cenário de 2,5 com uma cotação um pouco mais valorizada. Lembrando que o melhor cenário para trabalhar gols por aqui, se eu tenho uma equipe que está brigando lá em cima na tabela e uma que está desesperada, é sempre o favorito na frente do placar. Porque se o Empoli estiver na frente, ele pode acabar optando por proteger a vantagem. Saindo da Itália, agora na Inglaterra, 15 minutos depois já temos o início de Tottenham e Fulham, por isso cuidado com a sua leitura de jogo. Pode ter uma interferência aqui, né? Um jogo quase no mesmo horário. O Tottenham dentro de casa com uma cotação de 1,50 enfrenta o Fulham. Nesse momento, a classificação do Tottenham é 4º colocado e se vence, assume provisoriamente a liderança da Premier League, aproveitando o vacilo do Arsenal. Lembrando que o Newcastle, Liverpool e City venceram na rodada e o Tottenham também tem que buscar essa vitória. O Fulham está na 13ª colocação e como visitante tem uma vitória apenas, mas também só teve uma derrota. Como mandante, o Tottenham tem 100% de aproveitamento, pelo menos nesse momento, e junto com ele apenas Liverpool e City tem essa mesma característica de invencibilidade e também de 100% de aproveitamento em casa. Dá pra gente ver pelas cores do PDF de apoio. Para quem não sabe, esse é o PDF de apoio aqui do canal para os membros. Se você não é membro do canal, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro. Você vai me ajudar na produção de conteúdo e vai ganhar todos os dias esse PDF, um link que eu mando para você se planejar. São mais de 100 competições e eu faço esse PDF na mão, hein? Tem que valorizar, porque isso aqui é um trabalho, é uma escultura, né? Um negócio que a gente vai moldando devagarzinho para ficar do nosso estilo e ajuda bastante. A gente bate o olho e já sabe o que esperar, pelo menos do que vem apresentando as equipes nos últimos jogos. Por exemplo, olha ali a predominância de cores amarelas no Fulham. Isso quer dizer que o Fulham é ruim? Não, mas a cor amarela ela te causa o quê? Aquela sensação de alerta, né? O Fulham, por exemplo, venceu apenas uma partida das 4 que disputou fora de casa. Porém, o Fulham saiu na frente em 50% dos jogos. Isso mostra o quê? Isso mostra a iniciativa, que é um time chato de se enfrentar. O Fulham, por exemplo, falou em marcar em apenas 25% dos jogos. Tem uma média de gols marcados de 1 gol por jogo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, o Fulham ficou sem sofrer gol em 50% dos jogos. Porém, a média de gols sofridos do Fulham é de quase 2 gols sofridos. Isso significa que em alguma dessas partidas fora de casa, o Fulham tomou mais gols do que deveria. E adivinha? Foi contra o City, 5-1. Porque a média dele era muito boa. Não tomou gol do Everton, tomou 2 do Arsenal, mas conseguiu buscar um empate no final. Porém, contra o Crystal Palace não tomou nenhum. Porém, contra o City, essa média acabou extrapolando. O Tottenham não faz, diferente da Fiorentina, um excelente primeiro tempo. E isso, obviamente, tem que fazer com que a gente tome cuidado, porque a gente espera um favorito se impondo dentro de casa. E nos últimos jogos que o Tottenham venceu, ele não conseguiu vencer o primeiro tempo. Olha que curioso, ele empatou todos os 3 primeiros tempos que ele fez nos primeiros jogos dentro de casa. Já a equipe do Fulham não vence tanto, mas também não perde tanto. Uma equipe na média, marcou 2 gols e sofreu 2 gols. No segundo tempo, aí sim, o que a gente queria no primeiro tempo do Tottenham, ele apresenta na segunda etapa, 100% de aproveitamento. É exatamente isso que a Fury apresenta no primeiro tempo, né? E a gente tem também uma piora do Fulham na segunda etapa. Então talvez essa expectativa de vir com uma leitura de jogo para trabalhar a favor do Tottenham no primeiro tempo, pode ser que a gente fique um pouco frustrado. Pode ser que o Tottenham apresente esse crescimento, essa agressividade, mas na segunda etapa. Isso é só um cenário que vem acontecendo, isso não é certeza de nada. Tá? É só pra gente tomar um pouco de cuidado. Se você é um trader, então, o que a gente tem que fazer com essa informação de que o Tottenham não vem fazendo bons primeiros tempos? Primeiro, nada. Primeiro você tem que apenas ligar um alerta. Bom, se o Tottenham não costuma jogar tão bem nessas primeiras partidas, mesmo tendo vencido os 3 jogos, e vamos relembrar contra quem foram: Liverpool, United e Sheffield. 2 times grandes do Big Six e um time lá de baixo, que tá todo mundo vencendo. Então, aqui o Tottenham fez o seu papel, apesar de, se eu não me engano, ter virado esse jogo assim no finalzinho. Foi uma coisa onde o Tottenham se complicou sozinho, mas tudo bem, né? O Tottenham conseguiu vencer o Liverpool e o United. Mesmo tendo feito 3 vitórias em 3 jogos, o Tottenham não conseguiu vencer nenhum primeiro tempo. Então é só ligar o alerta. Bom, se o Tottenham não costuma vencer o primeiro tempo, talvez ele não jogue tão bem na primeira etapa.
talvez eu tenha que abaixar um pouco a minha expectativa, ok? Então, é só vir com o benefício da dúvida. Se o Tottenham estiver bem, não tem problema nenhum em se posicionar. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o Fulham não é um adversário bobo. Quando enfrentou o Arsenal, na casa do Arsenal, conseguiu buscar um empate mesmo com um homem a menos. Venceu o Everton fora de casa, que é um time chato. Perdeu para o City, e aqui é normal, é uma situação normal mesmo, com goleada. E conseguiu arrancar um empate do Crystal Palace fora de casa. E também é muito difícil enfrentar o Crystal fora de casa. Então o Fulham não é uma equipe bem posicionada na tabela, mas não é bobo, tá? Então eu acredito nesse favoritismo do Tottenham, mas sempre com bastante pé no chão, principalmente se você vem para trabalhar no primeiro tempo no trade por aqui. Se você é um trader, dá para acreditar nessa vitória do Tottenham? Olha, o Tottenham do Postecoglou melhorou muito. E eu não vou relacionar com a saída do Harry Kane, porque seria injustiça, porque o Harry Kane tá jogando muito no Bayern de Munique também. Inclusive fez mais um gol agora contra o Mainz. Tá, se eu não me engano, é o artilheiro do Bayern na temporada, só não é o artilheiro da Bundesliga, porque o Guirassy do Stuttgart não para de marcar gol. Mesmo não relacionando com a saída do Harry Kane, eu tenho que elogiar. O Tottenham do Postecoglou é um time muito bom. O Richarlison voltou a jogar bem, o Kulusevski vem aproveitando muito bem as oportunidades, o Heung-min-Son também. Então é uma equipe que eu acho que a gente pode confiar. O problema do Tottenham é que ele vem vencendo na alma. O jogo contra o Liverpool foi um gol praticamente no finalzinho. O jogo contra a equipe do Sheffield teve que virar no final. E o jogo contra o Luton, se eu não estou enganado, o Tottenham marcou com um homem a menos em campo. Então é aquela famosa vitória na unha. Então se a gente tem tido vitórias do Tottenham na unha, sem tanta facilidade, por que a gente vai se abraçar a favor do Tottenham 1,50? Se o Tottenham costuma fazer primeiros tempos ruins, se ele vem conquistando vitórias, em algumas delas tendo que virar o jogo, se ele vem conquistando vitórias com dificuldade, pode ser sim que ele comece o jogo aqui com 2 minutos, faça um gol e até goleie o Fulham, mas não é o que vem acontecendo. Então se ele vem apresentando essa dificuldade, mesmo vencendo, não é melhor a gente esperar uma valorização? Não é melhor a gente esperar uma recompensa melhor por esse risco, não é? Ah, mas e se o Tottenham vencer? Beleza, ele pode vencer de virada no final do jogo. Não seria a mesma vitória? Só que provavelmente você vai pegar uma cotação bem melhor. Então o meu conselho para você que é um punter é esperar uma valorização, principalmente talvez na segunda etapa. Se o Fulham sair na frente, já que ele tem demonstrado o Tottenham esse poderio de recuperação, dá para pensar numa dupla chance. Em relação ao mercado de gols, os últimos jogos entre eles, 1-1, 1-0, 2-1, 1-0 e 1-1. Não é um jogo, historicamente, com muitos gols. Então, se for para trabalhar alguma coisa, trabalharia no máximo o cenário de over 1,5, mas jamais com essa cotação tão esmagada, tá? Talvez um primeiro tempo 0-0, buscar 2 gols no segundo tempo, aí pode ser um cenário interessante, ou o Tottenham já tá vencendo, o Fulham tá vindo para cima, aí você vai se posicionar a favor de mais 1 ou 2 gols na segunda etapa, também pode ser interessante, tá bom? Gosto de pensar numa vitória do Tottenham, só não acho que ela vai ser fácil assim, e se for para correr esse risco, que seja com uma recompensa um pouco maior. Às 8 horas da noite na Série B, Ponte Preta e Ituano se enfrentam para tentar escapar ou até se distanciar da situação de zona de rebaixamento. A Chapecoense tem 33, nesse momento que eu estou gravando, a Ponte tem 34 e o Ituano tem 35. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. É um jogo extremamente difícil de se analisar porque a gente não tem embasamento para embarcar a favor de uma equipe ou outra, concorda? Porque como mandante, a Ponte Preta tem 5 vitórias em 16 jogos. Tem uma vitória a mais do que derrotas, mas na média, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Como visitante, o Ituano tem 8 derrotas, mas o Ituano como visitante já venceu equipes como o Sport, já venceu equipes como o Mirassol, que são equipes que estão disputando para subir. Então, fora de casa, por mais que tenha mais derrotas do que a Ponte em casa, o Ituano ele já aprontou, né? Os últimos jogos entre eles, a Ponte venceu fora, empatou em casa, venceu fora de novo, empatou em casa e depois perdeu fora, né? Então os últimos jogos que a Ponte recebeu o Ituano, 2-2 e 1-1. E esse costuma ser um cenário que o mercado não acredita, né? Cenário de gols na Série B, principalmente em times que estão disputando rebaixamento. E é por isso que a cotação do over 1,5 passa de 1,50. Esse é o tipo de cotação que a gente sonha em ter numa Bundesliga, mas não vai ter, né? Porque obviamente o mercado está esperando muito mais gols por lá do que aqui na Série B. Mas olha, essa situação de desespero costuma causar nas equipes mais desorganização e também mais necessidade, né? Utilizando o PDF de apoio pelas cores, a gente já consegue ver esse vermelho não é homenagem ao logo do Ituano, realmente é uma situação difícil do Ituano. O Ituano sai na frente um pouquinho menos do que a Ponte Preta, são duas equipes que se equiparam nessa situação. O número de vitórias também não é muito diferente, as duas equipes também falham em marcar quase que na mesma situação. O que diferencia por aqui é a quantidade de gols sofridos pelo Ituano. O Ituano sofreu 21 gols, quase 10 gols a mais do que a equipe da Ponte Preta. A Ponte, por mais que tenha
dificuldade ofensiva, acaba tendo uma defesa mais sólida, sofreu menos do que um gol por jogo. O Ituano já sofreu muito mais do que um gol por jogo por aqui. No primeiro tempo, a Ponte Preta tem um desempenho mediano, com o mesmo número de vitórias e derrotas, mais gols marcados do que sofridos. Já o Ituano tem bastante dificuldade, 50% de derrota, 12 gols sofridos, mais do que o dobro da equipe da Ponte Preta, e apenas 5 gols marcados. No segundo tempo, a Ponte piora um pouco em relação à defesa, passa a perder mais, mantém o número de vitórias, passa a tomar mais gols do que marca. E no segundo tempo o Ituano melhora um pouco, só que é aquele cobertor curto, melhora ofensivamente, mas continua tomando gol lá atrás. Num jogo truncado como esse, as bolas paradas obviamente podem ser decisivas. A Ponte Preta não marca tantos gols assim, mas o Ituano também marca nesse fundamento, mas tem sofrido. Primeira coisa é não criar viés, não criar expectativa. Não tem embasamento, não tem o que eu consiga colocar aqui na mesa pra gente falar, olha, por conta disso, talvez dá pra vir um pouco mais enviesado. Não tem. Então, pra mim, pra você que é um trader, 8 horas da noite, se você tiver a fim de trabalhar a Série B, é pra trabalhar correção de preço, sem inventar moda, né? Esperar o jogo começar, verificar quem tá melhor, quem tá se impondo, e aí, obviamente, trabalhar em cima de uma boa leitura de jogo. Se você é um punter, gosto de pensar em 2 cenários, ousados, mas 2 cenários. O primeiro, eu quero fugir de uma expectativa under, porque a expectativa under já está incluída nessa cotação de 1,14, né? Sabendo que esse jogo já é esperado, que esse jogo tenha menos de 4 gols, eu não vou te indicar isso aqui por aqui. O que eu gosto de pensar é, primeiro, uma possibilidade de over 1,5, porque as duas equipes precisam da vitória. Em caso de derrota, dá para terminar essa rodada dentro da zona de rebaixamento, independente de quem seja. Então, as duas equipes tendem a ir para cima. A Ponte Preta concedeu 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas e o Ituano sofreu em 8 das últimas 10 partidas que disputou. Então, dá para a gente pensar nesse over 1,5. Se você acha o over 1,5 muito ousado, você pode esperar o primeiro tempo terminar e pensar num over 0,5, né? Pensar em buscar um gol nesse jogo, se estiver bastante aberto, lá no segundo tempo. São os 2 cenários que eu gosto de trabalhar, tá? É um jogo com característica under? É. São 2 equipes com dificuldade técnica? São. Mas também são 2 equipes ameaçadas. E nada melhor do que o risco de rebaixamento para fazer as equipes se ligarem um pouco. O grande perigo por aqui, e é o que torna esse jogo com característica under, é que como a vitória é muito importante, estar na frente do placar pode significar proteger a vantagem e não necessariamente buscar contra-ataque para ampliar o resultado. Nos jogos extras para essa segunda-feira, mesmo tendo poucos jogos, temos alguns jogos extras para a gente observar. O Cork City enfrenta o Shamrock Rovers, o líder da Irlanda. O Shamrock tem 62 pontos, o Cork City tem 27. É muito diferente, tecnicamente falando, as duas equipes. O Cork City nas últimas 10 partidas venceu apenas 2, foram 3, 6, 7 derrotas da equipe do Cork City e o Shamrock não perde há 6 partidas. Então dá para ficar de olho em alguma coisa a favor do favorito, principalmente ao vivo. Tá? Jogos para gols, 2 jogos da Turquia, o Fatih Karagümrük contra o Adana Demirspor. Os últimos jogos entre eles têm sido com bastante gol, então dá para pensar numa situação de 2 gols ou até 3 gols por aqui. A mesma coisa o Trabzonspor e o Alanyaspor. Inclusive o Trabzonspor em casa vem com várias vitórias, né? Vem marcando gol em todos os jogos. Outros jogos extras, Valência e Cádiz na La Liga é um bom jogo para trabalhar correção de preço. Eu não venho acompanhando com tanto afinco a La Liga, inclusive teve algumas pessoas que comentaram, pô, você comenta a Arábia Saudita, mas não comenta a La Liga. No meu início de trade, a La Liga era a minha principal competição para trabalhar correção de preço, para entender o funcionamento do match odds. Era uma liga excelente. E aí depois eu fui aprendendo outras competições, fui me especializando, né? E a La Liga virou para mim uma competição mais ali pro Atlético de Madrid, o Real e o Barcelona, que é o básico, né? Arroz com feijão. E eu acabei não me aprofundando tanto em outras equipes. Mas o Valência em casa é favorito contra o Cádiz. Porém, o Valência em casa venceu 2 e perdeu 2, né? Então, toma um pouco de cuidado com esse favoritismo. Pode significar aqui uma correção de preço do favorito em algum momento. E por último, o Udinese e Lecce. A Udinese não começou tão bem a competição, ainda não venceu em 8 partidas. Como mandante empatou 2 e perdeu 2. E o Lecce como visitante ainda não venceu nenhuma. É por isso que a Udinese continua favorita em casa. Mas cuidado, tá? Esse favoritismo aqui, ele é bastante mentiroso. A Udinese pode até vencer, mas eu acredito que o Lecce tenha capacidade de dificultar um pouco esse objetivo da Udinese de conquistar a sua primeira vitória no campeonato. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Se você não deixou o like no vídeo, provavelmente foi porque eu não pedi, eu esqueci de novo. Mas fica aqui o meu pedido para você, já que eu esqueci. Se você puder deixar o like no vídeo e a inscrição no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Estamos chegando a 264 mil pessoas. É gente pra caramba. Hoje foi um vídeo um pouco mais curtinho, né? Tem poucos jogos. Eu sei que tem gente que gosta, então acaba atingindo essa galera também. Muito obrigado, fica com Deus e até terça-feira de Champions League.